Esse vídeo não tem vinheta, tá? Eu tô aqui, gente, para avisar para vocês que Monique Medeiros acabou de sair da cadeia, tá? Eu já conferi a notícia de que a Monique já estava deixando a penitenciária. Monique sai de calça jeans, blusa branca, muito tumulto, muitas pessoas ali utilizando, né, de um linguajar ali bem baixo, xingando bastante mesmo. Ela entra, né, no carro onde tá a mãe e a prima, e começam aí alguns problemas, tá? Segundo a fonte aqui que eu vi, o que aconteceu foi o seguinte: parece que Monique não fez exame de corpo de delito para sair, tá, da penitenciária, o que faz com que ela possa mais tarde dizer, ou caso aconteça alguma coisa com ela fora, ela dizer que aconteceu dentro da penitenciária. E também um jornalista ficou na casa que ela teria dado como endereço residencial antes de sair, que foi pedido, né, colocado ali como algo que ela teria que fazer, a casa dela em Bangu. Acontece que ela não chegou nessa casa em Bangu, 2 horas depois da soltura dela, ela não estava na casa de Bangu, e o advogado, não sei qual, não sei se o Tiago ou o Hugo, teria dito ali que, na verdade, eles deram um endereço fictício e que Monique ficaria numa outra residência. Só que a notícia é a seguinte, que isso poderia, então, atrapalhar, né, a decisão que foi dada no Supremo Tribunal de Justiça, uma decisão monocrática feita por uma pessoa só, que foi, então, o ministro Noronha, do seguinte, que ela já estaria mentindo, estaria dando o endereço, né, e indo para outro. Porém, não é bem assim. Pelo que eu pude ver aqui, gente, ela não tem necessidade nenhuma, pelo que deixou claro aí o juiz que está aí no lugar da magistrada Elizabeth Machado Louro, ela não precisa necessariamente, se ela não for ficar em distâncias aí muito longas, ela não precisa ficar atualizando os seus endereços, né? Então, a gente não sabe se é por um dia, por 2 ou só para fugir um pouco da mídia. Então também é um pouco irresponsável dizer que isso já teria aí algum motivo para caçar aí a decisão dela. Mas se for o caso também, porque também a gente não sabe o que foi conversado, o que foi acordado, o que foi pedido, né, como medida para ela poder sair também da penitenciária, se eles estão falando isso, porque de fato pode trazer aí algum prejuízo ela não ter aparecido na residência de Bangu, ou se esse só seria também o começo dos problemas, seria mais ou menos isso. E aí, como aconteceu tudo isso, vocês vão acompanhar agora com o vídeo. Como eu disse para vocês, a defesa de Monique, ela é extremamente organizada e são 2 advogados, Hugo Novaes e o Thiago Minagé, são 2 advogados extremamente espertos. Então, nós sabemos que dentro, né, do direito temos ali alguns, eles chamam de remédios jurídicos, que são habeas corpus, entre outras coisas. O mais conhecido pra gente é habeas corpus, né, onde você faz ali alguns pedidos. Acontece o seguinte, nós tivemos uma situação, tá, que foi contada entre os depoimentos, que foi a soltura de Monique. A juíza Elizabeth Machado Louro, ela entendeu na época que Monique poderia ficar em casa, só que de tornozeleira eletrônica, tendo que fazer ali algumas coisas. Tinha algumas ressalvas ali para Monique. Porém, o que aconteceu foi o seguinte: a Monique, ela fica um tempo solta, por isso que eu disse para vocês no depoimento do Jairo, que o Jairo, ele estava ali se segurando um pouco, porque tudo que ele queria, na verdade, era estar livre como a Monique, que em alguns momentos, quando ele acha que o microfone não está funcionando, ou pelo menos ele acha que assim pensamos, ele diz que ele não aguenta mais e que ele também quer ir para casa. Se você tiver em prisão domiciliar, que foi como ela ficou, se ela pegar, por exemplo, 20 anos e ela ficar em casa 4, esses 4 é descontado dos 20 anos dela. Então vamos tentar entender o que aconteceu. À época, quando a magistrada, a doutora Elizabeth Machado Louro, deu essa notícia, pegou todo mundo de surpresa, né? A decisão foi assinada por ela e tudo mais, e eu tô tentando falar de uma forma que todo mundo entenda, as pessoas ficaram muito aborrecidas, principalmente o Leniel. Então ele não gostou do que aconteceu, justamente porque esse tempo que ela passaria em casa de tornozeleira, isso ainda seria descontado da pena dela, né? Porque as pessoas tinham certeza naquele momento que aconteceria um júri popular e que Monique estaria no meio. Então, depois disso, ficou um pouco assim sem explicação para a promotoria, eles chamaram de prisão híbrida, tá? Então, existe uma grande dúvida se aquilo contaria ou não para soma, né? Quando somassem a pena dela, se aquele tempo seria descontado.
Leniel chegou a dar entrevista dizendo que ele preferia que ela respondesse então em liberdade, porque assim pelo menos o tempo que ela estivesse em liberdade não contaria ali para poder descontar da pena que ela receberia quando fosse a júri popular. Mais uma vez a gente tem que lembrar que estamos no Brasil e que não dá para contar com nada que venha da questão justiça. Nada é dado como certo quando você ainda está numa fase de oitivas, ainda não foram pronunciados. Ninguém sabe se eles vão ou não a júri popular. Quase 3 meses depois, eles simplesmente acabam recolhendo aí essa medida e a Monique volta para a cadeia. Ela teria sido colocada para fora porque ela teria dito que estava sendo ameaçada. Eu cheguei a comentar isso com vocês, que tinham pessoas ali que queriam, né, pegá-la e tudo mais. Inclusive, ela dividia a cela com a esposa, acho que é a esposa do Rony Lessa, que não aceitava. Gente, é muito difícil em uma cadeia, seja a cadeia que for, alguém aceitar, né, pessoas ali que agem contra seus filhos. Isso dentro de uma cadeia, a gente sabe disso. Então, começam a procurar um presídio para colocar a Monique. Tentam o presídio do bombeiro. Ah, mas não tem um local ali para Monique ficar porque só ficam homens. Tentam algum outro presídio, mas tem problema em relação ao banho de sol. Até que finalmente eles conseguem ali uma penitenciária que fica também no complexo de Bangu para que ela pudesse ficar. Resumidamente, ela teria ficado num lugar um pouco mais isolado, onde ela tinha apenas meia hora de sol, né, de banho de sol por dia, e aquilo ali para ela era uma situação um pouco incômoda, a gente entende, mas na situação dela é uma forma até de se resguardar que nada vai acontecer com ela dentro da cadeia, porque foi justamente isso que ela pediu. Só que os advogados, eles têm o trabalho deles para fazer, então eles precisaram e foram encontrando, porque essa é a meta, eles precisam ser bons e conhecer os dispositivos que a lei coloca. Eles ficaram na deles? Aparentemente sim, mas quem fica quieto trabalha mais. Então o que aconteceu? Eles foram colocando ali habeas corpus, para conseguir provar que durante 3 meses a Monique ficou no regime, né, domiciliar, que ela não teria infringido nenhuma das regras impostas quando ela foi solta e que esse regime por algum motivo foi modificado. E que não tinha propósito ela continuar presa, uma vez que ela não era um perigo se ela estivesse solta, não era um perigo para as pessoas e nem para o processo. Foi tudo muito rápido, tá? Foi entre 24 e 25 de agosto. Esse habeas corpus cai na mão do Gilmar Mendes, estamos falando de um ministro do Supremo, né? Supremo Tribunal Federal. E o que vai acontecer? Quando vão ler a decisão de, né, por que ele negou, por que ele decidiu que não ia, né, deixar ela solta, ele coloca ali que ele não ia deixar ela solta porque ela era uma pessoa que tentou intimidar testemunhas enquanto estava em regime domiciliar. Gente, olha, provavelmente assim, ou isso foi feito, sei lá, eu prefiro acreditar que isso simplesmente foi feito sem querer, ou ele não conseguiu entender, porque senão até dá a entender que foi feito de propósito. Porque o que vai vir depois disso vai mostrar quase isso. Vamos tentar entender. Aí vai passar esses dias, tá? 24, 25, notícia do Gilmar Mendes. Aí, o que acontece? Sai um recurso no Supremo Tribunal de Justiça. Lembrando, o STF, ele é uma força, né? Ele é uma força grande, mas ele é uma força mais de verificação da aplicação da lei, né? Mediante as leis que regem o nosso país, etc. São os guardiões ali. Só que a questão é o seguinte, eles vão levar, né, um pedido para o Supremo Tribunal de Justiça, os advogados, e simplesmente a pessoa que vai acolher, o ministro João Otávio de Noronha, ele não vai analisar o habeas corpus, ele simplesmente vai negar, só que por ofício ele vai dar a liberdade para Monique. Então, a partir de sexta-feira, a Monique está legalmente livre. De que forma ele faz isso? Quais foram as formas, as coisas que ele colocaram para colocar a Monique fora da cadeia? Ele diz que a justiça não pode ser feita por clamor público e que durante o período, né, quando acabaram as investigações, em nenhum momento a Monique atrapalhou o curso do processo, que eles já estavam saindo dessa parte de oitivas. Então o ministro Otávio de Noronha, o que ele decide? Ele decide não fazer, como eu disse para vocês, ele decide não analisar o habeas corpus e fazer por ofício essa decisão. Então o que é dar um habeas corpus por ofício? É dar um habeas corpus por livre e espontânea vontade. Para ele, no entendimento dele, não interessa, ele acha que essa é a melhor decisão
E é assim que ele prosseguiu. Então, o que que acontece? O que ele escreve certinho, tá? Até porque ele é um ministro, eu vou ler aqui, não conheço, dou presente habeas corpus. Então, obviamente, ele não leu, ele não olhou, ele não avaliou o habeas corpus. Não conheço, dou presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva da paciente, que seria então, Monique Medeiros, assegurando o direito de responder o processo em liberdade, sem prejuízo de nova decretação de medida cautelar de natureza pessoal com lastro em motivos contemporâneos, escreveu o ministro em sua decisão. Então, o que isso quer dizer? Ele simplesmente não aceitou o habeas corpus para que ela fosse solta. E o habeas corpus ficou numa situação em que ele está ali como se fosse nem aceito, nem negado. E aí, como é que vai fazer, por exemplo, se o Ministério Público quiser questionar esse habeas corpus? E aqui ele também deixa o seguinte, informação, assegurando o direito de responder o processo em liberdade, sem prejuízo de nova decretação de medida cautelar, quer dizer, outra decisão aí para que ela, responda, aí presa, com os fatos que já se tem. Então, mediante a tudo que já se tem, tudo que já aconteceu, não tem uma medida para que Monique acabe presa. Então, se nada novo, nada cabal, nada aparecer, a Monique vai responder o processo em liberdade. Qual é o outro problema disso? O outro problema disso é que se a gente acha que esse processo, já teve oitiva, remarca oitiva, tem oitiva de perito, tudo isso, gente, é para atrasar o processo de júri popular. Uma pessoa, pelo menos, ao que tudo indica, vai a júri popular, que é o Jairo. Mas não se tem mais essa certeza em relação a Monique. Se Monique vai a júri popular, então, o que teria que ser decidido, e muitas pessoas acreditavam que seria decidido até o final desse mês, não vai ser possível. Primeiro que a magistrada, doutora Elizabeth Machado Louro, ela só vai voltar à atividade no dia 5 do próximo mês. Então o juiz que está no lugar dela, percebendo, que não tinha dentro desse ofício do ministro Noronha, não tem absolutamente nada que diga, olha, você não pode sair do país, tanto que isso foi uma coisa que repercutiu, será que ela pode sair do país? Ela não teve ali o passaporte confiscado. Então, o que o juiz diz hoje é o seguinte, o juiz diz, ela não pode sair do país, se ela for viajar para lugares longe, ela vai ter que avisar, se ela for mudar de residência, ela tem que avisar, ela não pode. Deu ali algumas poucas restrições, mas, gente, são pouquíssimas, não pode abandonar a cidade e precisa responder todas as vezes que for convocada. E óbvio que ela vai fazer isso. Primeiro que isso ajude muito, tá? Ajude muito. Quando as pessoas, que estão aguardando ali um julgamento, estão aguardando para ver se vão ser pronunciadas, aguardando um júri popular e elas estão presas, normalmente o processo corre rápido. Tá? É uma coisa que a gente sabe, é de olhar mesmo como corre bem mais rápido. Então, com a Monique solta, fica muito mais fácil empurrar o júri popular. Vai empurrando e detalhe, tá? Em algum momento, parece que a Monique, ela tá conseguindo convencer as pessoas de que ela é uma vítima. Então, eu não tô dizendo que é e nem que não é. Mas não me espantaria se Monique, além de não ir a júri popular, ainda não conseguisse um acordo, de cumprir aí pouquíssimo tempo em liberdade, mas ali sendo acusada, porque são dois processos e dois processos basicamente diferentes. Eles são iguais e ao mesmo tempo diferentes, porque o agente, quem agiu, teria sido o Jairo, e quem se omitiu, foi Monique. Em todos os crimes que o casal responde, o agente é o Jairo, e a omissão fica para Monique. Então, seria algo ali menor. Se ela não for pronunciada a júri popular, possivelmente isso vai ser dado de uma outra forma, essa pena vai ser uma pena menor. Quando não se entra como crime hediondo, a pessoa pode cumprir 1/6 da pena. E aí vem a seguinte pergunta, tá, mas aí no caso não teria que ir para o Supremo Tribunal Federal? Pensei isso, falei, mas isso aí normalmente parece também inverso, Teria que passar por um, depois ir por outro? Pois é, eles podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Só que o Supremo Tribunal Federal já disse que manteria ela presa via Gilmar Mendes, Gilmar Mendes diz o seguinte, vou mantê-la presa porque ela tentou coagir pessoas enquanto ela estava em regime domiciliar. Ele errou. Então, é a mesma coisa que ele dizer assim agora. Não,
agora eu aceito porque entendi mal ou alguma coisa assim, e já que ela não está fazendo isso com as pessoas enquanto ela está solta, não tem motivos dela permanecer presa. Também o Noronha diz, né, o ministro Noronha diz o seguinte, que não tem ali lastro, né, dentro ali do direito para que ela fique dentro da lei, para que ela permaneça em um regime fechado, um regime que acaba atrapalhando ali a vida dela e a continuidade da vida dela, já que ela não tem coisas, ele quer dizer, não tem elementos suficientes para mantê-la presa e que ela não é um perigo para a sociedade, que ela não é um perigo para as pessoas, que as coisas que aconteceram em relação a ela é de uma natureza menor, uma natureza menos ofensiva. Ela não foi a agente, ela teria sido a omissão. Então, se pautando nisso, ele não acha que seja correto. Na verdade, ele deixa muito claro que não é correto ele estar em regime fechado e que isso não pode se tornar uma prática, as pessoas ficarem em regime fechado por causa de clamor popular. Então ele deixa isso muito claro, né? E isso tudo em ofício. E agora as pessoas estão tentando ver, provavelmente. A mãe da Monique tá desde sábado, a prima da Monique tá junto, tem algumas pessoas do fandom ali da Monique esperando ela na porta da delegacia. E por incrível que pareça, a gente já deu caca, porque elas foram assaltadas na porta, tanto a prima quanto a mãe da Monique, no próprio sábado. Depois foram embora, retornaram depois domingo e estavam esperando desde manhã cedo a Monique sair. A Monique disse que Jairo ameaçava ela e a família. A Monique disse várias vezes que tinha medo, né, do que poderia acontecer com a vida dela, com a vida da família dela, porque ele era uma pessoa influente, né? Ela também corroborou isso. Então agora ela é uma pessoa que pode se sentir ali, sentir ali algum perigo contra a própria vida dela, porque afinal de contas ela afirmou que isso era um medo. Ela chegou a dizer que ela tinha medo até pelo Leniel, então ela tinha medo pela família, por ela, pelo Leniel, por todo mundo, e agora ela vai responder, né, em liberdade. A questão é o seguinte: muita coisa pode acontecer e já tem pessoas ali, praticamente ali querendo, inclusive na porta da delegacia, fazer justiça de uma forma errada. Então, assim, é muito complicado isso, tá? Mas muito complicado. Então, assim, não toquem nessa mulher. A gente nem sabe se isso não é uma jogada, não dá para saber, porque é muito estranha, tá, essa conclusão, ao dizer que o Supremo Tribunal Federal poderia quebrar isso e que de repente o ministro Gilmar Mendes me dá essa errada, na minha opinião, essa grande, né, ali, né, com a decisão dele, e que de repente agora ela está ali livre, leve e solta, sem nenhuma restrição. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Não é ilegal de forma alguma, mas é difícil de acontecer. Parabéns para os advogados, mas também temos em mente que ela também não precisa ser assistida por policiais. Ela está aguardando como uma pessoa comum em liberdade. Esse é um caso de comoção mundial, então isso é uma coisa que fica, né, enfim, é complicado até de se noticiar lá fora, só que quando as pessoas se pegam nessa situação em que a justiça, ela não parece justiça, aí as pessoas começam, muitos, né, a pedir a justiça divina e outros achando que isso deve ser feito com as próprias mãos. Então, nesse momento, para o próprio Leniel, que tenha forças, porque, por incrível que pareça, ele pode acabar encontrando essa mulher, né, pelo seu caminho. E esse rapaz vai precisar de muita força para, de repente, não perder a cabeça. Porque se ele perder a cabeça, acreditem, vai ser uma questão assim de ela continuar livre, leve e solta e é capaz de simplesmente prenderem ele e jogar a chave fora. Se é que esse já não é o começo do telefonema, né, para pizzaria, para tudo isso acabar em pizza. E ninguém acabar, gente, indo para cadeia, sendo pronunciado, porque do jeito que as coisas estão caminhando, sinceramente, não duvidaria mesmo, viu? Não duvidaria mesmo. Foi esse bololô, tá, que começou com o Gilmar Mendes, terminou no STJ, terminou por ofício e terminou agora, né, com a ordem de soltura mesmo hoje de manhã, pelo juiz agora que está substituindo ali a magistrada doutora Elizabeth Machado Louro, com algumas poucas restrições, mas fortificando e dando ali então a ordem de soltura para Monique. Tá ficando por aqui, a atualização fica por aqui.